O sol se põe sobre Jerusalém e o mundo está em transformação. Os apóstolos, ainda atordoados pela partida de Jesus, buscam consolo. E ali, no meio deles, está Maria, a mãe de Deus. Maria permaneceu sob os cuidados do apóstolo João, o teólogo. Quando João viaja em suas missões, Maria volta à casa de seus pais, no sopé do Monte das Oliveiras. Ela não é apenas uma figura piedosa, é a testemunha viva dos milagres. As noites em comunidade são mágicas. Maria, com os olhos cheios de mistério, compartilha histórias com os apóstolos. Ela fala da anunciação, da concepção imaculada, da infância de Jesus. Cada palavra é como um raio de luz na escuridão. Os apóstolos, inspirados por Maria, plantam as sementes da igreja cristã. Ela não apenas reza, ela é a própria oração. Sua presença é como um vento divino que fortalece os corações. A reverência dos apóstolos pela Santíssima Virgem foi extraordinária. Após o recebimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos permaneceram em Jerusalém por cerca de 10 anos, sempre acompanhando a Mãe de Deus e ouvindo seu santo discurso. Muitos dos recém-iluminados na fé vieram de terras distantes para Jerusalém para ver e ouvir a Mãe Puríssima de Deus. Herodes, o tirano, persegue os seguidores de Cristo. Maria e João fogem para Éfeso, onde o mar e o céu se encontram. Lá, ela continua a inspirar, a ensinar, a ser a voz da esperança. Os antigos cristãos não esquecem. Eles descrevem Maria como uma virgem, não apenas de corpo, mas de alma. Ela é humilde, sábia, e sua voz ecoa como um cântico eterno. Dia e noite, ela passava seu tempo em oração. A Santíssima Mãe de Deus ia frequentemente ao Santo Sepulcro do Senhor, onde oferecia orações fervorosas. Em uma dessas visitas ao Gólgota, o arcanjo Gabriel apareceu a ela e anunciou sua partida iminente desta vida para a vida eterna. Com essas notícias celestiais, a Mãe de Deus retornou a Belém. No silêncio, Maria adormece. Os anjos a cercam e a tradição antiga sussurra: ela ascendeu aos céus. A Mãe de Deus, agora uma estrela brilhante, guia os fiéis. O quarto onde a Santíssima Virgem repousava parecia preenchido com uma luz celestial, como se o próprio céu estivesse se inclinando para testemunhar esse momento sagrado. Os discípulos, com os olhos marejados, sentiam a presença de algo maior. Enquanto a luz da glória divina envolvia Maria, ela ergueu-se suavemente da cama, como se as leis da gravidade não mais a retivessem. Seus pés não tocavam o chão. Em vez disso, ela flutuava, cercada por uma aura de paz e serenidade. Os apóstolos, os discípulos e os anjos assistiam em silêncio reverente. O próprio ar parecia vibrar com a proximidade do divino. E então, com um gesto suave, Cristo estendeu a mão para sua mãe. Vem, Maria, disse ele, e sua voz ressoou como o eco de todas as promessas divinas. É hora de voltar para casa. Ela olhou para os rostos queridos à sua volta. João, Paulo, os outros discípulos. Seus olhos encontraram os olhos deles e em cada olhar ela viu amor, gratidão e uma profunda compreensão. Com um último sorriso, Maria subiu com Jesus. O teto do quarto desapareceu e ela seguiu, atravessando os planos da existência. Os anjos a acompanharam, entoando hinos de louvor. E assim, a Mãe de Deus deixou este mundo, não em morte, mas em vida. Ela se tornou a estrela da manhã, a rainha dos céus, a portadora da graça. E até hoje, a Assunção da Mãe de Deus é celebrada como um evento que transcende o tempo. Maria, a humilde serva, a Virgem pura, a Mãe amorosa, agora reina ao lado de seu Filho. Sua presença continua a nos inspirar, a nos lembrar que mesmo em nossa jornada terrena há um chamado para algo maior. E assim, a Mãe Celestial se torna a ponte entre o finito e o infinito, guiando-nos com sua luz eterna. Que relato extraordinário!
A jornada da Mãe de Deus, desde o cortejo fúnebre até a sua assunção, é verdadeiramente repleta de mistério e fé. Continuemos a narrativa. O jardim do Getsemane, com suas oliveiras antigas e o ar carregado de oração, testemunhou o último adeus à Mãe de Deus. Os apóstolos, com lágrimas nos olhos, depositaram o corpo puríssimo no túmulo. Mas algo estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão se afastava, o túmulo parecia pulsar com uma energia divina. A grande pedra que selava a entrada não era mais um obstáculo. Na manhã seguinte, quando os apóstolos retornaram, encontraram o túmulo vazio. Não havia vestígios do corpo da Virgem Maria. Apenas os envoltórios do túmulo permaneciam, como se tivessem sido cuidadosamente desdobrados. Os olhos dos discípulos fitaram uns para os outros perplexos. O que isso significava? Onde estava o corpo da Mãe de Deus? Enquanto os apóstolos ainda estavam reunidos, a sala ficou preenchida com uma luz suave, e ali no meio deles estava ela, Maria. Seu sorriso era como o amanhecer, e seus olhos irradiavam paz. Ela não estava mais presa à carne. Sua forma era etérea, mas reconhecível. Ela havia transcendido a morte. Filhos queridos, disse ela, não chorem por mim. Eu fui levada ao céu pelas mãos do meu filho. Estou com ele agora, intercedendo por vocês. Os apóstolos caíram de joelhos, maravilhados e humildes. Maria abençoou cada um deles, e suas palavras ecoaram em seus corações. Estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Os apóstolos, ajoelhados no chão, mal conseguiam acreditar no que viam. Maria, a Mãe de Deus, estava ali diante deles, mas de uma maneira que transcendia a compreensão humana. Os apóstolos, em sua diversidade de personalidades e experiências, encontraram na Mãe de Deus uma fonte de consolo e esperança renovada. Ela não era apenas a Mãe de Jesus, ela era a Mãe deles também. E assim, naquele reencontro celestial, eles sentiram a promessa cumprida. Estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Pedro, o impetuoso, esfregou os olhos como se temesse que fosse um sonho. Maria, sussurrou ele com a voz trêmula. João, o teólogo, que havia sido o último a vê-la antes de sua assunção, estava sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele se aproximou lentamente. Tiago, o justo, caiu de joelhos e beijou o chão. Ele não ousava olhar diretamente para ela, como se a luz que a envolvia fosse forte demais para seus olhos mortais. Tomé, que havia perdido o momento do sepultamento, estava atônito. Ele tocou a túnica de Maria como se precisasse confirmar que era real. E os outros apóstolos? Eles oscilavam entre alegria e temor. A presença dela era tão intensa que parecia preencher todo o espaço da sala. E assim, a Mãe de Deus se tornou a Rainha dos céus, a estrela da manhã que guia os fiéis. Seu corpo não conheceu a corrupção. Sua alma, pura e cheia de graça, ascendeu aos planos celestiais. Hoje, quando olhamos para o céu noturno, lembramos da Virgem Maria que nos aponta para o infinito. Ela é a mãe de todos nós, a protetora, a intercessora. E assim, a Assunção da Mãe de Deus permanece como um mistério sagrado, uma promessa cumprida e uma fonte inesgotável de esperança. Sua história transcende o tempo. Ela voa não com asas ao vento, mas com as asas da fé. E nós, aqui embaixo, olhamos para o céu e sabemos que ela está lá, sorrindo, abençoando, sendo a ponte entre o humano e o divino.